Agora a gente vai falar sobre as classificações dos óxidos. Primeiro a gente viu aqueles grupos grandes em relação ao tipo de ligação, iônico ou covalente. Agora a gente vai classificar em relação às propriedades desses óxidos, que seriam de principal critério o tipo de reação com a água que eles fazem. Quando reagirem com a água, porque tem alguns que não vão reagir, tá? Água, ácidos ou base, a gente vai misturar esses três critérios aí. Vocês vão pegar. Ó, primeiro, óxidos ácidos. Ele é um óxido, mas ele tem caráter ácido. Então ele reage com a água e origina um ácido verdadeiro. Tá? Então isso daqui seria a definição. Um óxido ácido é um óxido que na presença de água vai reagir e vai originar um ácido. Um ácido que por sinal vai ser um oxiácido, né? Porque ele já vai ter oxigênio na sua fórmula. Eu já falo outra definição, um óxido básico, então vai ser um óxido que na presença de água vai reagir e vai originar uma base. Beleza? Isso aqui seria o principal aspecto de cada um deles, a definição de cada um deles. Mas a gente também pode dizer que o óxido ácido, por ter caráter ácido, ele também é capaz de reagir com uma base. Ácido mais base, lembra da reação de neutralização? Mesma coisa o óxido básico, por ter caráter básico, é capaz de reagir com um ácido, tá certo? Então a gente tem essas duas reações aqui, a definição é dada a partir da reação com água, beleza? Mas entre essas propriedades a gente sabe que os opostos vão reagir. Óxido ácido reage com base e vice-versa. Vamos lá. Eu coloquei só 3 óxidos ácidos de exemplo, mas tem mais, beleza? Tem uns óxidos de nitrogênio, por exemplo, que aparecem aqui. Mas ó, CO2, SO2 e SO3 são os óxidos que eu quero destacar para vocês. Lembra que eu falei que tinha 2 óxidos de carbono? Só um deles é óxido ácido, hein? O outro, monóxido de carbono, é outra classificação. A gente vai ver depois. SO2 e SO3 são os óxidos de enxofre, né, os principais, mais comuns, mais estáveis e também tem caráter ácido. Vamos ver isso por meio de reação agora. Quando reage o CO2 com água, basta que você some as duas fórmulas, colocando o hidrogênio à esquerda, você vai chegar no H2CO3. Quem é esse cara? É o ácido carbônico. Tá? Então, bastou eu colocar esse óxido ácido para reagir com água, que ele já originou um ácido verdadeiro, tá? Um oxiácido. Tá certo? Oxiácido porque ele já tinha oxigênio aqui. Então, naturalmente, que ele não poderia formar um hidrácido. O nome do ácido é ácido carbônico. Então, eu vou dar um apelidinho agora para o CO2, porque o nome oficial dele é dióxido de carbono. Ele pode ser chamado de anidrido carbônico. O que significa essa palavra anidrido? Hidros lembra água. An ou a é uma negação, significa que não tem. Então, se você tirar a água desse composto, tira a água da sua estrutura, você vai voltar no CO2. Então isso aqui seria o ácido carbônico na sua forma anidra, sem a água. Anidrido vem daí, beleza? O SO2 também. Soma aqui, faça a combinação. Você vai chegar em H2SO3. H2SO4 é o ácido sulfúrico. H2SO3 é o ácido sulfuroso. Então, um outro possível nome para o SO2 é anidrido sulfuroso. Lembrando que o nome oficial dele vai ser dióxido de enxofre, tá bom? E se eu pegasse o SO3 aqui? Eu ia ter um oxigênio a mais. Então também teria um oxigênio a mais no produto, ácido sulfúrico. O nome do SO3, apelidinho, seria anidrido sulfúrico. Beleza? Gente, essas reações, essas duas que eu mostrei e essa terceira que eu só comentei, são extremamente importantes, porque elas estão envolvidas, entre outras coisas, com um problema ambiental chamado chuva ácida. Tá? Toda chuva é naturalmente ácida. O pH da chuva sempre vai ser menor do que 7, por causa dessa reação. A água sempre vai estar ali e na atmosfera a gente sempre tem CO2. Sempre tem, numa pequena quantidade, é verdade. Mas a quantidade que está ali já é o suficiente para baixar o pH, tá? Para reduzir para valores inferiores a 7. Então sempre vai ter ácido carbônico se formando ali. Se você voltar lá na aula dos ácidos, você vai ver que esse composto aqui, ele é muito instável, então normalmente o ácido carbônico se quebra
reestabelecendo CO2 e água. O correto aqui seria eu fazer uma reação reversível, né? Colocar a setinha de vai e volta, porque esse equilíbrio de fato acontece. Mas é possível sim que algumas moléculas se ionizem, formando H+, e HCO3-, né? Que é o íon bicarbonato. Então, se ele é capaz de se ionizar, por mais que não faça muito isso, ele é um ácido. Ele vai conferir um caráter ácido na solução em que ele estiver inserida. Por isso, toda chuva é ácida, por causa dessa reação. Mas em regiões muito poluídas, né, que você tem queima de combustíveis fósseis, muita atividade industrial, a gente também vai ter emissão de enxofre na atmosfera. Então esses dois óxidos, SO2 e o SO3, que é aquele que eu só citei e não mostrei a reação, reagem e formam aqui ácido sulfuroso, que também é um ácido fraco, mas para você lembrar que ele é fraco, você tem que voltar lá na aula de ácidos, eu já comentei lá atrás, tá? Mas quando o SO3 reage, ele forma ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Então, um ácido forte se formando na atmosfera, com certeza vai ter uma redução de pH muito mais drástica, e isso daí é o problema ambiental que a gente conhece como chuva ácida. Vai causar uma série de problemas. Por exemplo, corrosão de monumentos, o ar não vai ficar tão próprio para se respirar, vai mudar o pH do solo, vai mudar o pH das águas, pode matar peixe, pode ter problema com cultura, lá na agricultura, enfim. Tá? É uma série de problemas que, óbvio, que vai ser mais detalhado lá na química ambiental no quarto ano, tá bom? Bom, tem uma outra reação importante aqui do CO2, é que bebidas gaseificadas, água com gás, refrigerantes, por exemplo, cerveja também, essas bebidas que tem o gás normalmente é o CO2. Então, é feito através dessa reação, CO2 com água, e você vai formar ali o ácido carbônico. Na verdade, lembra que é sempre um equilíbrio. Forma o ácido carbônico, mas ele não é tão estável, então ele já se decompõe, restabelecendo CO2 e água, mas é a mesma reação. Tá? Antes de passar para o próximo tópico, só um comentáriozinho. A chuva ácida, como eu disse, toda chuva é ácida, né? Mas o problema ambiental não é característico apenas de regiões poluídas. Tem dois fatores que podem levar a chuva ácida para um lugar que não é poluído, vamos dizer assim. Primeiro, o vento. Né? O vento pode levar esses óxidos para regiões bem distantes. Lá no meio da Amazônia você tem uma chuva muito ácida, não tem nem carro, não tem nem indústria, não tem nada lá no meio. Tá? Eu sei que tem cidades lá. Estou dizendo que tem várias regiões que tem mata para todo lado, vários quilômetros de mata, e a chuva ali é ácida, porque o vento levou esses óxidos. Mas também em regiões que tem atividade vulcânica, o vulcão normalmente libera óxidos e compostos em geral de enxofre. Tá? Então você também pode ter uma queda no pH da chuva mais acentuado nessas regiões. Entendeu a primeira categoria? Já entendeu a segunda, óxidos básicos. Então, são compostos da classe dos óxidos, mas que quando reagem com a água, vão originar bases. Tá? Quem são os elementos que formam os óxidos básicos? Todos os metais da família 1A e da 2A. Então, aqui eu mostrando algumas reações. O Na2O, já apareceu no vídeo anterior. Tá? O óxido de sódio, reagindo com a água, ele vai formar o hidróxido de sódio. Fiquei sem espaço aqui, mas compare os dois nomes. Óxido de sódio, hidróxido de sódio. Quer dizer que para chegar nessa base, eu adicionei adicionei água, beleza? Se eu tirar a água desse composto, ele vai ser apenas o óxido de sódio. Tem um 2 aqui para fins de balanceamento. Óxido de cálcio, mesma história, vai originar o hidróxido de cálcio a partir da adição de água. Esse composto aqui é bem importante, tá? Ele é a cal virgem, que na presença de água, para preparar a cal, você coloca água, vai originar a cal hidratada, que tem propriedades básicas, pode ser usada para inúmeros processos, entre eles para neutralizar a acidez do solo. Tá? Então, um uso muito importante da cal seria a reação de neutralização. Neutralização não é ácido mais base? Sim, mas esse óxido, que não é nem ácido nem base, ele é capaz de originar uma base a partir da reação com a água. E se você usa a água para preparar a cal, problemas resolvidos, né?